lusófono em geral. Boa noite, eu sou o Pedro Sánchez Ferrer, espanhol, estou falando desde aqui, da Espanha, o norte de Barcelona. E, bom, eu vou falar um pouco portunhol. O meu português é muito fraco, mas vou tentar de me fazer compreender. E esta vez, esta palestra está dedicada, como já sabem, ao ciclo pascal, pois estamos nele, estamos no ciclo pascal. E, bom, eu quero dizer antes de começar que vamos estudar o sentido hermético, esotérico, se quiserem, alquímico, cabalístico, isto é, hermético, do ciclo pascal, em geral, do ciclo litúrgico do catolicismo em particular, do cristianismo. Também que tudo que eu vou explicar eu aprendi deste livro, que é A Mensagem Reencontrada, de o alquimista francês Louis Catio. A Mensagem Reencontrada, ou O Relógio da Noite e do Dia de Deus, de Louis Catio, pintor alquimista francês contemporâneo do século XX. Daqui, que é a tradição hermética viva no mundo contemporâneo no Ocidente, é do meu instrutor e amigo Emmanuel d'Oxford, belga, seu irmão Charles d'Oxford, que assinava como Carlos del Tilo. Eles foram amigos e instrutores meus, e tudo o que eu vou explicar, em grande parte, é graças à sua dedicação, à sua instrução. Então, bom, se querem mais informações, já sabem que tem o site da mensagenreencontrada.com, está também no Facebook e em Instagram. E também no canal de YouTube. E, bom, suponho que os links, o chat, enfim, é fácil de achar. E para comprar o livro também se podem dirigir ao site da Mensagem Reencontrada e escrever para a Regina Carvalho. Bom, agora sim, então vamos começar essa palestra do ciclo pascal na tradição hermética. O cristianismo é uma religião tradicional de origem nobre e que, portanto, como as outras religiões tradicionais, ela guarda, conserva e transmite uns ensinamentos de grande valor, não sempre bem compreendidos, que estão na sua liturgia, estão nos seus símbolos, nos rituais, estão nos dogmas, nas doutrinas e também no ciclo litúrgico e o ciclo pascal, que forma parte do ciclo anual. Isso é importante porque compreender bem o sentido profundo da religião é a forma de se vincular realmente, espiritualmente a ela, porque não ficaremos na casca, senão que podemos penetrar até a medula, até o núcleo vivo da tradição cristã, que é hermética, como dizia agora ao começo. E bem, a Páscoa, já sabem que se estabeleceu já no Concílio de Nicea, no século IV, que começaria no primeiro domingo depois da primeira lua cheia do equinócio de primavera, aqui no hemisfério norte, que é ao contrário do hemisfério sul. Então, esse ciclo pascual começa, digamos, antes, mas não é o primeiro domingo, digamos, o domingo de ressurreição, senão que começa muito antes. Mas, primeiro, é uma coisa importante, que antes de entrar no tema. O que é que nos propõe
o ciclo litúrgico do cristianismo nos propõe de entrar, de fazer entrar o sagrado no ciclo natural do ano. Nós temos um tempo profano, que é o nosso tempo, um ano inteiro. Então, o ciclo litúrgico se deve inserir nesse tempo profano para sacralizá-lo. Isto é, sacralizar o nosso tempo, porque senão é só tempo sem valor espiritual, sem verdadeiro valor. E assim, sacralizando o tempo profano, entramos no tempo de Deus, de alguma forma. E isso é importante, porque perante todo o ano você pode ir seguindo essa trajetória espiritual que tem uns pontos, como o ciclo pascal, o Natal, enfim. Estamos, portanto, sacralizando o tempo profano. E nós estamos entrando nesse tempo sagrado através da liturgia, através, enfim, das práticas religiosas e do estudo das escrituras e dessa liturgia, desses ciclos do tempo sagrado do cristianismo. E a partir de aqui, então, vamos ver esse ciclo pascal. Como dizia, na realidade, não começa agora na Semana Santa, digamos, na quinta-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, senão que começa 40 dias antes, que é o tempo da Quaresma. É o tempo, quarta-feira das cinzas. Aí começa o ciclo pascal, 40 dias antes. Daí vem a Quaresma, é 40ª, é eventualmente 40 dias. 40 dias que nós devemos, digamos, nos consagrar à vida espiritual, para que o homem exterior carnal diminua e cresça o homem interior espiritual. Mas vamos um pouco antes. O carnaval, como o ciclo pascal, está submetido à lua. Isto é um ciclo lunar. E o carnaval também. E quando termina o carnaval? Na quarta-feira de cinzas. Portanto, o carnaval se poderia incluir nesse ciclo pascal. Ainda que, claro, parece que é uma coisa absolutamente profana, grande festa, mas o sentido profundo do carnaval não é, sim, é uma festa, mas é uma festa sagrada, na realidade. Essa quarta-feira de cinzas, quando termina o carnaval e começa a Quaresma, estão, portanto, ligadas. E por quê? Porque, na realidade, esse carnaval provém das saturnais, das festas dedicadas a Saturno, as saturnais romanas. E essas saturnais celebravam o quê? Celebravam o nascimento da vida nova depois do inverno. O desgelo, o calor, começa o calor e as sementes degeladas, as sementes começam a nascer novamente. Isto é, simbolicamente, é a imagem da vida nova. Além disso, o mesmo nome de Saturno provém da raiz satus, a palavra satus, que significa semente. Portanto, é a festa das sementes, do nascimento das novas sementes da vida nova. E, claro, era uma grande festa, porque era a vida nova, na realidade. E no Império Romano, nessas festas, os donos faziam de escravos e os escravos de donos. Isto é, se invertiam os roles. Por quê? Porque, na realidade, o mundo de Deus é um pouco o contrário do mundo nosso. Agora, nós somos os senhores da nossa vida. Achamos que somos os donos, mas, na realidade, o dono da nossa vida é o nosso Deus, nossa alma imortal, nossa centelha divina, e ela está como submetida a nós, porque nós vivimos dela.
mas somos nós os donos. Mas, na realidade, no mundo divino é tudo o contrário. Somos nós que deveremos servir a nosso Deus, que agora temos, digamos, como escravizado, entre aspas. Portanto, aí está o sentido profundo desse carnaval romano e da inversão dos roles de escravo e dono. E era, naturalmente, uma grande festa. Então, por isso devemos compreender bem esses mistérios. Eles estão dizendo, olha, dentro de você há uma semente que está congelada pela queda neste mundo do exílio habitado pela morte. Então, o mundo da morte, porque tudo morre, está tampando, está cobrindo de uma sujeira, digamos assim, essa vida imortal que você tem dentro. Então, vem a primavera, no final de fevereiro, aqui começa na Itália, começa a renascer a vida novamente. Isto é, começa a renascer a vida nova em nós. A nossa semente começa a germinar e depois florescerá e terá frutos. Estamos falando, no plano espiritual, da vida nova que deve nascer em cada um de nós. Mas para isso, e aí tem outro ensinamento, temos a quaresma. E, como dizia, tudo isso se tem que compreender bem, porque são mistérios sagrados que, através de histórias, de lendas, de imagens, acontecimentos históricos e acontecimentos míticos, nos estão falando do quê? Da nossa salvação aqui e agora e da nossa regeneração aqui e agora. Graças a Deus, evidentemente. Não é só pelo esforço humano. Na realidade, quanto menos esforço e quanto mais se pôr nas mãos de Deus e se abandonar nas mãos de Deus, mais fácil é para Deus de nos salvar e de nos regenerar. Temos, por exemplo, aqui hoje é 25 de março, é o dia da Anunciação. Porque Maria é visitada pelo anjo que anuncia para ela que ela vai ter um filho. Então, bom, 25 de março, você conta 9 meses, o que dá? 25 de dezembro, e nasce, aos 9 meses, nasce o Filho de Deus, Jesus o Cristo, nasce o Cristo. Claro, o calendário como hoje conhecemos, o que nós usamos não era o calendário de faz 2000 anos na Palestina. Mas a tradição espiritual dos profetas, dos sábios, pegam o calendário, o tempo natural, para falar do tempo sobrenatural e dos acontecimentos sobrenaturais que acontecem no mundo natural. E aqui temos um exemplo desse 25 de março, dia da Anunciação, 9 meses, 25 de dezembro, nasce o Cristo. Portanto, devemos compreender bem esses mistérios. Não se trata de negar a história sagrada, mas recordar sempre, lembrar que é história sagrada, não é história profana. Bem, voltamos à quarta-feira de cinzas. Terminou o carnaval, começa a quaresma. Então, temos que fazer jejum, temos que emagrecer, espiritualmente falando, claro. Ainda que jejum sempre é bom. O que se fazia, os catecúmenos, que eram os aspirantes a ser batizados, no cristianismo primitivo, os catecúmenos se desenhava uma cruz com cinza na sua frente, porque é um símbolo de uma purificação. De purificação, por quê? Porque o fogo de Deus purifica queimando. Tudo isso se tem que compreender, não literalmente, claro, mas Deus é fogo, esse fogo queima o que é sujo, digamos, em nós, o que não serve para a vida futura, para nos purificar, ele nos queima. Então, aí tem as cinzas, como você foi queimado interiormente, e você tem
o sinal da cruz de cinzas na frente. Você é catecúmeno e pode ser batizado. Isso é hoje, pelo menos aqui, se faz. Na quarta-feira, na missa, se faz a cruz com cinzas na frente dos assistentes. Então, esse fogo, que é Deus, está no céu e vem a nós, mas nós também temos uma alma imortal, uma centelha divina, que é fogo. É um fogo que, dizem os alquimistas, está congelado. Uma semente está congelada pelo inverno, que é o exílio. E esperamos a nossa primavera interior, para que possa nascer a vida nova em nós. Então, um fogo do céu que venha transformar o fogo que está em nós, acordá-lo e a fazer que renasça, digamos, e que se converta numa vida, num corpo novo em nós. Essas cinzas, na tradição, eu creio que é universal, portanto, são um símbolo de purificação. Um símbolo de purificação para que nasça o homem novo dentro do homem velho que todos somos, homens e mulheres, da linguagem tradicional, somos seres humanos velhos e deve nascer o ser humano novo dentro de nós. Há um texto de um alquimista, se chama Dustan, numa obra que é Honoré Sacker, que ele diz: o final de todas as coisas é a cinza, mas o final da cinza é o cristal. Por quê? Estamos falando de cinzas. A cinza, você pode comprovar facilmente. A cinza, você limpa com água, filtra a cinza e fica um sal, porque é salgada a cinza. Esse sal contém um cristal. Nesse cristal há um princípio de imortalidade. Há uma substância imortal, indestrutível. Aí está Deus emocionado na criação, em toda parte. Essas cinzas, portanto, daí esse culto aos cinzas em muitos povos tradicionais, porque contém um sal, esse sal contém um cristal. E das cinzas, a forma tradicional de fazer vidro é com cinza. Portanto, do sal cristal da cinza se faz o cristal. E o cristal é o símbolo do corpo de luz, do corpo de glória, que é transparente. É sólido, mas não se vê. É o mais sólido, a matéria mais sólida, porque é imortal, mas é invisível. É transparente. E continuamos exemplos sobre as cinzas. Lembrem o ave fênix, essa ave mitológica que renasce das suas cinzas. E na tradição antiga, já até hoje, a ave fênix é uma imagem do Filho de Deus, que é Cristo. A tradição cristã. O ave fênix é equiparado, digamos, é um símbolo de Cristo, que nasce das cinzas. Aquilo que parecia que com essa combustão, enfim, esse incêndio interno, que fica tudo cinza, parece que sumiu o que estava lá, o corpo, tudo, mas não sumiu, porque ele renasce dessa cinza, porque ele é o cristal da vida nova, poderíamos dizer, que está nas cinzas. E vou ler um versículo da Mensagem Reencontrada que explica tudo em geral, e também o mistério das cinzas. E esse versículo, 21, 49 linha, diz: Eis-nos aqui aos olhos do Senhor como uma cinza que ele não desdenha a fecundar e conduzir à eternidade da sua paz. Quem compreenderá o amor do Todo-Poderoso
por sua criatura nascente. Isto é, das cinzas vai nascer a vida nova e Deus vai fecundar o que sobreviveu das cinzas. Que é o que estamos falando, e por isso o ave fênix renasce das suas cinzas. A vida nova em nós, nossa centelha divina, nossa alma imortal, renasce dessas cinzas. E, bom, continuamos com a quaresma, 40 dias de abstinência, de jejum, enfim. Por quê? Porque o homem exterior, como dizia, tem que diminuir, e o homem exterior tem que diminuir e o homem interior tem que crescer. Como diz aqui João, o Evangelho de João 3,30. É preciso que ele cresça. É a quaresma, finalmente. Veja aqui dois versículos da mensagem reencontrada também sobre esse se esvaziar, esse jejum, esse diminuir, esse emagrecer espiritual, que diz: se não esvaziamos o corpo pelo jejum, o espírito pela prece e a alma pela contemplação, como poderá o Senhor nos cumular da sua presença tripla e única? O silêncio e o jejum absorvem eficientemente os estímulos da impaciência e da cólera, como o amor de Deus e o esquecimento de si sufocam as sementes da cobiça e do orgulho. É uma receita, digamos, universal. Mas, além do jejum, digamos, exterior, carnal, a abstinência de comer ou comer pouco, estamos falando, sobretudo, do jejum de se apagar, de dar o protagonismo a nosso Deus e não ao homem exterior, ao corpo. É a vida espiritual que tem que crescer e diminuir a vida carnal. Então, esse processo que está ensinado no ciclo pascal, na realidade deveríamos fazê-lo todo ano, porque essa é finalmente a prática que leva, com a ajuda de Deus, que leva à santidade. Porque, olha, lembrem as tentações de Santo Antônio, um santo, mas ele é tentado, porque fazer jejum verdadeiro, que não é só não comer, senão que apagar tudo o que é o sentido animal e favorecer o sentido espiritual, então isso comporta tentações, porque Satã sempre está tentando, é seu ofício. O próprio de Satã ele é o tentador. Então, bom, Cristo foi tentado por Satã 40 dias no deserto. Santo Antônio, conhecido, as tentações de Santo Antônio. E nós seremos também tentados e somos tentados todos continuamente. Para quê? Para que nos afastemos da vida espiritual, para que não diminuir, senão aumentar o homem exterior, o homem carnal, aumentar o ego, os desejos, as paixões, a fantasia, isso é tudo que nos afasta de Deus. Esse é o rol, o papel de Satã, nos afastar. O trabalho que ele faz com a permissão de Deus. Então, diz também a mensagem reencontrada: seremos tentados, depurados, passados pelo crisol e postos à prova de todas as formas, mas não seremos nem esquecidos, nem abandonados, nem rejeitados. Por quê? Porque nós, digamos, não vamos cair nessas tentações, ou vamos tentar não cair, porque a nossa fé é a arma, a nossa vida espiritual,
a consagração à vontade de Deus e não à nossa vontade, o que nos protegerá, digamos. E por isso não seremos abandonados nem esquecidos. E, enfim, a Virgem Maria, que falava antes, ela, previamente, ela emagreceu muito. Ela se abandonou nas mãos de Deus. Ela fazia a vontade de Deus e não a sua vontade. E, claro, então recebeu a visita do anjo Gabriel, quando ela estava, digamos, bem magrinha. E, claro, tudo isso se tem que compreender bem. O próximo domingo é Domingo de Ramos. Creio que também em português se chama assim. Aí temos aí, dentro do ciclo pascal, outro ensinamento. Temos visto já alguns. Vamos continuar. Mais ensinamentos. O Domingo de Ramos, 28 de março, este ano. Se celebra o quê? Que Cristo entra na cidade de Jerusalém montado num pequeno asno. Então, o povo vai com a folha de palmeira, folha de palmeira, assim ao alto, celebrando que ele entra no seu domínio. Isto é, Cristo entra numa cavalgadura pura, um pequeno asno. Ele ainda é mocinho, digamos, ele é inocente. Então, nessa cavalgadura pura, ele pode entrar no seu domínio, que é Jerusalém, porque, simbolicamente, Jerusalém é a esposa. Então, é o esposo que se une à esposa, explicado em termos de o pequeno asno que monta Cristo e que entra em Jerusalém. É o Domingo de Ramos. Mas tudo isso que acontece no exterior, mas talvez não é visível, ou só alguns, talvez não eram 500 os que estavam aí, talvez eram 4, eram 8, não sabemos. Mas o importante é que tudo isso é uma exortação para que nós experimentemos isso. Temos que pedir a Deus experimentar todos esses mistérios em nós, para atualizar os mistérios do cristianismo ou de qualquer outra religião. Não, que aconteceu faz 2000 anos, faz 4000, não, e agora? Tem que acontecer agora em mim, porque a salvação é aqui e agora. Eu não estava faz 2000 anos, provavelmente, a minha alma ainda não estava. Estou aqui e agora. Portanto, é aqui e agora que eu desejo experimentar Deus em mim. Isso é, digamos, o que nos propõe a tradição hermética. Desculpem, aqui apareceu uma coisa inoportuna desses programas. Bom, solucionamos. Domingo de Ramos e vamos à Páscoa. Páscoa vem do hebraico, a Pesach. A Pesach, que, então, entre outros significados, é de passo. Porque Deus passa na Páscoa para visitar aos seus amigos, digamos. Domingo de Ressurreição este ano é o 4 de abril. Mas, na realidade, tudo começa na quarta-feira de cinzas. E a Páscoa é o momento central, essencial, mais importante de todo o ciclo litúrgico do cristianismo. Porque sem a Páscoa não há tudo o resto. É, portanto, um momento, aqui no hemisfério norte estamos na primavera, começa a força da vida a renascer e, portanto, é esse momento que se celebra a Páscoa. A Páscoa. E devemos pedir, evidentemente, de nós receber
esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz a missa. Porque ele vem agora, ele vem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chega na Páscoa. Porque é a força da primavera. Olha, na astrologia, o símbolo de Áries é um carneiro. Começa com Áries. O carneiro. E por que então? Porque, claro, porque é a força do céu, essa força do carneiro, que, em forma cristã, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é essa força do equinócio de primavera, onde a vida renasce, que deve renascer a vida em nós, graças a esse Cordeiro de Deus que vem a nós e que tira o pecado do mundo, isto é, o próprio da carne, do exílio, deste mundo habitado pela morte. E a morte está dentro de nós, e por isso morremos. A morte está em tudo neste mundo. É um mundo habitado pela morte. E a morte sempre ganha. Você enfim, vai viver 90 anos, 140, vai morrer. Sempre ganha. Mas há uma parte de você imortal que não vai morrer. E tudo se dirige a essa parte imortal. O que se dramatiza, digamos, no ciclo pascal é a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Claro, isto é fundamental, claro. Mas é importante compreender que não é o homem carnal quem vive isso, senão o homem espiritual, o homem interior, centelha divina, a semente divina, a alma imortal. É o homem interior. Como diz São Paulo, que deixa as coisas bem claras. São Paulo, em 1 Coríntios 14:50, diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Evidente. A carne é deste mundo e vai apodrecer. A carne dos profetas, o homem exterior apodrece como qualquer outro, mas é o corpo interior o imortal. É esse corpo interior do que está falando o cristianismo quando fala da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Claro que Jesus é Cristo, Jesus é o homem carnal e Cristo o homem espiritual. Claro, não tem um sem o outro, mas devemos separar bem, porque quem ressuscita é o Cristo, o homem imortal dentro de Jesus. E acho que é importante saber isso, que na realidade são os mistérios do cristianismo, mas às vezes fica confuso esse homem, o homem carnal, o homem espiritual, o corpo de luz, o corpo carnal, o corpo de carne, como diz São Paulo, não pode herdar o reino de Cristo. É o corpo de luz. E na missa está o pão, está o sangue de Cristo, que é o vinho, o pão, que é a substância, o corpo de Cristo. Mas esse outro conceito, algo que é difícil de compreender, talvez, o que é na realidade o sangue de Cristo. O sangue da cruz, o costado, sai água e sangue. Estão falando de mistérios ocultos, mas muito reais. Não é fantasia, não é mito esse. Isso não é lenda. É o mais real que possamos imaginar, mas de uma realidade que não é exterior, que não é visível no exterior normalmente. E a respeito do sangue, também a mensagem reencontrada nos explica o que é. Diz: muitos crentes nos recitam a sua bela lição sobre o sangue de Cristo,
sangue de Cristo que salva da morte. Mas eles sabem de que se falam e do que se trata realmente. O sangue do bem-amado é um sangue que salva e que se salva. Então, segunda parte. Então, vamos chamar de sangue essa força que vem do céu e vamos chamar de sangue a centelha divina. Uma gota de sangue de Deus está em nós esperando renascer, esperando germinar. E há um sangue divino celeste, universal, que vem a abençoar e ajudar a essa gota de sangue a renascer. Há um sangue que salva e outro sangue em nós que se salva. Por que sangue? Olha, no nosso corpo. Onde não há sangue, não há vida. Portanto, o sangue é a vida. E qual é o sangue do universo? O sangue do universo, de fato, é o prana. É a força do carneiro. É a força do prana que, unido ao vapor que gera a terra, unidos os dois, produzem a vida. Sem prana não há vida. Portanto, é uma imagem do que é a força da vida real, que podemos chamar de força do cordeiro, de sangue também. O sangue de Cristo, claro. Nós temos um pequeno Cristo que é um sangue divino em nós, e no céu, no mundo, a alma do mundo, o Deus, é também um sangue. São da mesma natureza, isso é essencial. Para se poder unir, precisam ser da mesma natureza. Estamos, enfim, no ciclo da Páscoa, outro mistério importante, claro, que é o sacrifício de Cristo. Cristo se sacrifica para nos salvar, mas, na realidade, como podemos compreender isso? Na medida em que eu também o compreendo a partir dos ensinamentos que recebi. Olha, primeiro, sacrifício é uma palavra que vem do latim, que é sacrum facere, ou facio, fazer sagrado. Isto é, sacralizar alguma coisa. O que é profano se volta divino, digamos. O que é carnal se transforma. O que está encarnado na carne do mundo, que o mundo é o homem, isso será regenerado. Então, Cristo morre na cruz. Ele vem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem e se oferece, ele se, digamos, se sacrifica por nós. Ele entra em nós, que entra no mundo da morte para nos salvar, para nos regenerar. E ele é sacrificado na cruz. Por quê? Nós somos essa cruz. Você abre os braços, junta as pernas, e você é uma cruz. A cruz somos nós. E ele vem e se sacrifica e se crucifica em nós para nos salvar. Que se eu, digamos, além da história, do que tem de história propriamente sagrada, é uma coisa que é interior. O sentido mais profundo de tudo dessa história sagrada é interior. Devemos pedir a Deus de experimentar isso, que venha esse Cristo a nos abençoar, se sacrifique por nós para nos regenerar. E assim, digamos que nós unidos a Ele, seremos na realidade Ele. Mas para isso é preciso que o nosso sacrifício. Nós também devemos ser sacrificados. E por isso muitas tradições iniciáticas
falam da morte iniciática. Uma morte iniciática que não é morte, que se experimenta a morte, mas que sem morrer. Porque nós devemos ser também sacrificados. Mas aqui também, atenção, não é a carne humana a que deve ser sacrificada, senão a força divina que está em nós, que foi animalizada pela queda, pelo exílio, porque se encontra num corpo animal que é o nosso, então foi como animalizada, digamos, e ela deve ser sacrificada para ser regenerada. Então, o sacrifício de Deus que vem nos salvar é o sacrifício nosso para nos oferecer, para ser queimados finalmente e regenerados. Isso aconteceu faz 2000 anos, mas claro, deveria acontecer também aqui e agora. O que é um buscador de Deus, que está na tradição hermética, seja cristão, seja de outra tradição, o que pretende? Ter o conhecimento de Deus interior, não é um conhecimento intelectual. Aqui a erudição, o intelecto não serve para nada. Estudar é bom, conhecer, mas quando chega um momento de experiência, olha, Deus te corta a cabeça. Então, já isso não serve, ao contrário, é um problema. Portanto, por isso tem que matar você, para que ele possa fazer a sua cirurgia sagrada em paz. Senão você não vai se deixar intervir, digamos. É um mistério, é uma forma um pouco enfim, críptica. Bem, vamos a outro ensinamento, que está em Lucas 23:38, que quando Cristo crucificado diz que tinha um texto na cruz que dizia INRI, que significa Jesus Nazaret Rex Judeorum, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Bem, mas na realidade INRI é um dos nomes de Cristo, porque a tradição hermética cristã ele explica que na realidade INRI significa Igne Natura Renovatur Integra, em latim. Isto é, pelo fogo, a natureza se renova completamente. Isto é, pelo fogo de Deus, a natureza humana se renova completamente. Voltamos às cinzas. O fogo de Deus vem à cruz, que somos nós, que é madeira. Então, vai ser queimada essa madeira nossa para ser regenerada. O Emmanuel Dosvor, meu instrutor, escreveu uma vez a um amigo: olha, peça a Deus para que você seja queimado e adore o fogo que o queimou. Aí está explicado também esse mistério. Peça a Deus de ser queimado e depois adora o fogo que te queimou. Então, bom, nós somos uma madeira que deve ser queimada. Olha, linhagem, em português, em espanhol, linhagem vem do latim lignum, que é madeira. A linhagem, a madeira, a cruz de madeira. A cruz somos nós. Parece evidente. O autor da Mensagem Reencontrada, Louis Catillon, numa carta a um amigo, diz: creio que devemos consumir a nossa cruz e logo lavá-la e dela extrair o sal. Extrair o sal. Claro, o que está falando?
nós somos essa cruz, Deus, claro, consumir a cruz, é Deus quem vai consumir a nossa cruz, e logo lavá-la como as cinzas, você lava as cinzas e vai ter o sal, e nesse sal está o cristal. É, tem bastantes. Vamos, vamos falar ainda 10 minutos, 15 talvez, não muito, para não cansar o pessoal, porque, enfim. Outro ensinamento. Quando Cristo é crucificado, tem dois ladrões, uma à esquerda e uma à direita. A direita é o bom ladrão, a esquerda é o mau ladrão. Mas quem são esses ladrões? Somos nós. Todos nós somos ladrões, porque roubamos a vida, porque vivemos do nosso Deus. E ainda muita gente nem acredita que tem Deus nele. É que se você tem consciência, inteligência superior, a fala, tudo isso é faculdades de origem divino. Graças a quem? A nosso Deus, a nossa centelha divina, que é por ele que somos seres humanos e não só animais. Portanto, aqui nós prana é dele, do nosso Deus, e vivemos e somos os donos da nossa vida. É absurdo pensar isso, mas, bom, achamos que sim. Portanto, todos somos ladrões. Mas há um bom ladrão, aquele que acredita em Deus. E Cristo salva aquele, claro. O outro não, porque não acredita. Se você não tem fé, você não espera nada da vida divina, você não vai ter nada. Você vai se perder eternamente. Então, tem o bom ladrão e o mau ladrão, mas ladrão somos todos. Ladrões somos todos. E bem, vamos a outro ensinamento. Tem mais, mas bom, estou falando de alguns que são importantes. A última ceia. Na Quinta-feira Santa se celebra a instituição, de fato, da Eucaristia. E Cristo, com seus discípulos, seus apóstolos, ele compartilha e não o corpo de Cristo, que é o pão, e o vinho, que é a essência, digamos, desse corpo divino. Então, o que é que faz o sacerdote, o padre na missa? Ele oferece as santas espécies. Na realidade, é ele mesmo que se oferece. Ele se oferece para ser sacrificado. Então, vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aceita o oferecimento e se une o céu e a terra nele e se faz a transubstanciação. Daquilo que era profano se converte em sagrado. E aqui temos o momento essencial da missa, como é a Páscoa, o momento essencial do ciclo litúrgico cristão. E o resultado, que ele pode distribuir aquilo que recebeu de Deus, que é o pão de vida. Então, na missa comemos o corpo de Cristo, que é a hóstia, e é absolutamente hermético ou químico, mas é incrível porque sobreviveu. Normalmente, os rituais mais importantes ao longo dos séculos foram amputados, foram destruídos pelos ignorantes sempre, suprimidos. Aquele que não compreende a importância de um ritual, muda ele, elimina, porque como não compreende o sentido profundo, não compreende o valor e o ensinamento desse ritual. Mas sobreviveu, miraculosamente, um ritual absolutamente tradicional que, na realidade, é secreto, mas que se faz todo dia, em todo mundo, nas missas.
lá nós comemos o quê? Comemos, na realidade, essa força do Cordeiro de Deus que vem a nós, que se encarna, que vem, e nós comemos, isto é, assimilamos e digamos assim, nós assimilamos e vai enorme. Veja um ensinamento muito interessante também da mensagem reencontrada a respeito de se comer Deus. E diz, assim o homem supera o alimento terrestre e o transforma nele, mas ele é superado pelo alimento celeste que o transforma em Deus. Isto é, você come pão, carne, como é mais fraco que você, se transforma em você. Você come e porque você é mais forte que aquilo que come. Mas quando você come Deus, ele é mais forte que você, então você é divinizado. E esse é o grande mistério da Eucaristia, o grande mistério de comer Deus, da teofagia. E, claro, se compreende, então continua dizendo a mensagem reencontrada, e o que repetimos aqui a todos os crentes é um grande mistério, pois é o mistério de Deus que habita a pureza da vida liberada da morte. Então, somente nos resta encontrar o maravilhoso Senhor descendido do céu que disse: Comei esta, comei esta a minha carne, bebei este é o meu sangue. Bem claro. Bom, vamos já mais rápido. São muitas coisas numa só palestra. O lavado de pés. Na quinta-feira se faz o lavado de pés. O Papa lava os pés às pessoas. Então, o pé, lavar o pé, o que significa? Significa ser purificado, porque o pé é símbolo do nosso fundamento divino, o que nos sustém, o que nos tem direitos, digamos, o pé é símbolo, digamos, da divindade em nós. E se vocês buscam pés nas concordâncias bíblicas, encontrarão uma passagem que diz que belos são os pés daqueles que predicam a palavra de Deus. Por quê? Predicar a palavra de Deus tem a ver com o pé. Pé lindo, você tem um pé lindo porque predica a palavra de Deus. Não, está falando de outra coisa, claro. Esse pé é o fundamento da vida divina em nós que deve ser lavado. Então, João, o Evangelho de João 13, 14 e 15, diz: Vós também deveis lavar-vos os pés uns aos outros, para que, como eu tenho feito, vós também façais. Cristo diz: Eu te abençoo, e você poderá abençoar outros. Isto é, eu te lavo os pés, e você poderá lavar os pés a outros. E é uma alusão à transmissão apostólica. E bem, já vamos terminando. A ascensão, depois de todo o ciclo, Cristo sofre a paixão, que em termos alquímicos, a paixão é a dissolução e a ressurreição é a coagulação. Solve, coagula. A paixão solve, a ressurreição coagula. Mas, bom, são palavras que na realidade não explicam nada. Mas tem que estudar muito mais, digamos, na perspectiva alquímica. Mas, finalmente, são linguagens para falar do mesmo mistério. É assim, a ascensão vem quando já Cristo ressuscitou, então é o corpo de glória. E a ascensão se celebra a ascensão de Cristo em corpo de glória.
40 dias depois da ressurreição. E depois temos 10 dias mais, o 23 de maio, que é 50 dias. Em grego, Pentecostes, 50. A Pentecoste. A Pentecoste, o que é que acontece? Que o Espírito Santo, que é Deus Pai, Deus Filho, em outro estado de Espírito Santo, visita aos apóstolos, aos discípulos, como línguas de fogo, porque Deus é fogo. E voltamos às cinzas. Eles serão queimados. Dessas cinzas renascerá o Cristo, e voltamos assim, recomeçamos o ciclo litúrgico com a quarta-feira de cinzas e entramos no presente eterno, circular, que é o tempo de Deus. E tudo volta a começar. E eu termino aqui esta minha palestra circular, poderíamos dizer. Muito obrigado por me escutar. E a partir de agora, bom, se vocês têm alguma pergunta, podem escrever. Obrigado. A anunciação é que o anjo anuncia a Maria, ele diz, você vai ter um filho, porque Maria não conhecia varão. Não conhecia homem. Finalmente ela fica grávida de Deus, digamos assim. E devemos compreender isso em um sentido profundo, claro. Bom, obrigado. Não sei se tem mais perguntas ou não. Por aqui eu não vejo. Bem, obrigado, obrigado. Os mistérios são profundos, mas não são intelectuais. São mistérios. Mas não precisa complicar as coisas, senão ir ao essencial. Solve e coagula são dois términos que descrevem a regeneração do ser humano. Isto é, nós devemos ser sacrificados, ser queimados. Dissolução. Dissolução do que é sujeira, digamos, sujeira própria do ser humano carnal. Então, tem uma coisa em nós que é divina, que também tem que ser também dissolta, solve, para separar puro de impuro. E uma vez essa dissolução separou puro de impuro, se pode voltar a reunir na pureza. Ele e ela unidos para sempre na pureza, e o mistério interior, que é o coágulo. Assim, muito resumido. A Pentecostés, que 50 em grego, claro, 50 dias depois, Cristo ascendeu.
Ele saiu, voltou ao pai. E o pai fala para ele: olha, agora tem que voltar porque eles vão ficar órfãos aí, sem o Cristo, presença de Cristo neste mundo. Então, ele mandou o Espírito Santo, que é ele mesmo, em outro estado, outra função. O Deus triplo é único, Pai, Filho e Espírito Santo. Vem com o Espírito Santo e vem abençoar os discípulos de Cristo. Então, como? Pelo fogo, porque Deus é fogo. Então, abençoa eles eh, são queimados, finalmente. O fogo, isto é, são purificados. E, enfim, se vocês lembram, enfim, veja no tarot, o tarot de Marselha, não os outros. O tarot de Marselha há uma língua de fogo que entra na torre, que se abre. Essa torre somos nós. Desculpa, havia aqui, sim, por que ficamos quando doentes de quarentena? Assim, porque é o tempo de purificação, o sentido primeiro de quarentena é 40 dias isolado para se purificar. Depois virou, claro, a quarentena, enfim, quando tem uma pandemia, enfim, mas o sentido primeiro é 40, a quadragésima, a quaresma, porque nós devemos nos purificar. Devemos, com a ajuda de Deus, claro. Uma alquimia espiritual. Olha, a alquimia é espiritual e é física ao mesmo tempo. Tem um aspecto, digamos, em espírito e outro em corpo, mas não se pode separar, vai junto. Digamos, a alquimia é um grande mistério, porque tem uma alquimia interior, que também é física, e depois tem a alquimia do atanor exterior, que é mais secreta ainda, essa via que é interior. E eles enganam sempre. Enganam. Os livros de alquimia estão feitos para o filho, que é o filho espiritual daquele alquimista, e é para ele que escreve. E estão criptados, totalmente, estão fechados. É muito difícil compreender um livro de alquimia. Mas se pode aproximar. O mistério é interior e exterior. A Pentecoste é o batismo pelo fogo. Sim, alguma correlação com a via solar da árvore da Cabala. A Cabala, a árvore da Cabala, olha, a árvore da Cabala eu creio que complica mais as coisas que as simplifica. Olha, nós somos essa árvore solar, a Sefirot, na realidade, não há nada. Até que você não recebe o dom de Deus, você não tem nada. Tem tudo em potência. Tem 7 Sefirot humanas e 3 que são divinas, digamos. Keter, Chokhmah e Binah, e as outras 7 estão no corpo. Mas estão em potência. Estão misturadas de sujeira por causa da queda. Portanto, até que você não recebe o dom de Deus, não há nada na realidade. Mas tudo a Cabala, depois do século XVIII, complicou tanto as coisas que eu, na realidade, prefiro simplificar e não complicar. Então, prefiro outros, outros aspectos da Cabala que são mais simples e que explicam exatamente o mesmo. O mesmo. Finalmente, o céu e a terra se devem unir em nós. Bom, claro, os 40 dias
com os 50, é uma relação clara. Cristo morre, ressuscita, e 40 dias depois ele sai deste mundo em corpo de glória. 40 dias é um número simbólico. Se 40 sempre é simbólico. É um símbolo. Ele sai e depois que ele tem que voltar para abençoar e continuar, digamos, a corrente dos sábios profetas, dos filhos de Deus, que se estabelecem no mundo. São João, ele fala, claro, isso, porque ao momento em que Cristo fala para os seus discípulos, eu devo sair deste mundo, senão eu não posso vos encaminhar o Paracletos, o abogado, o Espírito Santo. Isto é, se eu não saio em corpo de luz e não volto ao Pai, não pode o Pai enviar outro que será um novo Filho de Deus neste mundo. Tem que sair para voltar e transmitir. Assim. Em geral, a água é o aspecto mais universal, e quando a água se encarna, então é sangue. Mas aí tem que ver porque eu agora mesmo não sei essa água, porque sai água e sangue. Mas, na realidade, a água que sai da roca de Meribá no deserto, quando Moisés dá o golpe com aquela bengala, é o mesmo que o sangue. Na realidade é o mesmo. Isso está na Bíblia Pauperum. A Bíblia Pauperum é a Bíblia dos pobres, que vocês, se entram no site de La Puerta retorno às fuentes tradicionales, busquem La Puerta da tradición, a Bíblia Pauperum, busquem. E lá se vê as imagens que, na realidade, o sangue que nasce e a água que nasce do costado de Cristo é o mesmo que a roca de Meribá, onde Moisés ele golpeia a roca e sai água. É o mesmo, porque somos nós. E daí sai a vida. É um burro, mas não é um burro adulto. É um burro pequeno, como uma criança. O símbolo aqui é puro. É puro. Ainda não conhece nada da vida. Ele é puro, como um menino. E isso é uma imagem que explica, desculpa, que Cristo só pode entrar, nascer em nós e entrar na sua cidade se somos puros, se somos purificados. Por isso, primeiro devemos ser queimados, purificados, para que sejamos esse pequeno burrinho que Cristo monta e que somos nós mesmos, mas dimensão interior.
Bom, parece que não tem. Bom, enterramos sim, mas isso é uma opção, enterrar o corpo. Sim, é uma opção que é tradicional. Mas queimar depois do quarto dia também é tradicional. O importante é esperar esses 3, 4 dias, porque é o tempo em que a alma ou o espírito saem do corpo morto. Não sai imediatamente. Demora 3, 4 dias, por isso queimar um cadáver depois do quarto dia é também correto. Mas a tradição no Ocidente é enterrá-lo. No Ocidente e na África, enfim, em muitas tradições. Em outras, como na Índia, queimam. Mas o importante é que passem esses 3, 4 dias, porque o que é o divino em nós, a alma e o espírito, não saem imediatamente. Demoram, e saem completamente. Então, porque, sim, sim, aí é quarta-feira de cinzas. Porque o cômputo não é de dias, não é dos dias naturais. Tem a ver com as festas, mas não sei porquê, porque a tradição eles sempre dizem que são 40 dias e daí vem a quaresma. Daí vem a quaresma. Então, são 40 dias e na realidade são 46. Na verdade, não sei como foi esse cômputo, mas eh, a tradição e a liturgia diz 40 dias. A quaresma, daí vem quaresma de 40 dias. Ah, sim, havia sacra e a peregrinação, claro, como o caminho de Santiago, ou no Islã, a Meca. Esse caminho, na realidade, é o caminho que devemos fazer interiormente. É o caminho que Deus faz em nós e que nós devemos fazer com Ele. A forma exterior de, de, dessa peregrinação é o caminho, a Via Sacra, o caminho Santiago, mas a Via Sacra está em nós, dentro de nós. Está, e isso aqui, aí está Deus. Por isso é uma Via Sacra. Bom, parece que não tem mais perguntas. Enfim, muito obrigado a todos vocês. Enfim, se Deus quiser, talvez, não sei, pelo solstício, vamos fazer outra palestra, porque aí tem o São João, importante também. Então, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.